Ô, Márcia, se você quiser iniciar, você coloca aquele mapa, por favor, aí a gente já começa e o pessoal que vai chegando, a gente Tá, vai incluindo, né, na discussão, pode ser? sim, deixa eu colocar aqui para o senhor. Abílio, está sabendo o que é a reunião? Não, não, doutor, ainda não. Mais ou menos, né? O Samir me falou algumas coisas, mas ainda não sei o inteiro teor. Tá. Ele vai apresentar umas propostas que eles têm trabalhado e aí a gente vai ver a viabilidade de fazer uma parceria com eles, colocar no nosso plano de ação para as nascentes rurais, enfim, é mais ou menos isso. Aí ele vai apresentar para a gente. Eu vou poder ficar até 9h30, que eu tenho que ir para a Casa Civil daqui a pouco, até 10h30. Eu tenho que ir na Casa Civil daqui a pouco. Aí daqui a pouco eu vou ter que sair e vou para a Casa Civil. Tá, eu vou ser bem objetivo, então, doutor Marcelo, eu agradeço o convite e a gente tem um trabalho de mais ou menos 15 anos com o MPE, o Abílio acompanha, assim, também a certa parte das informações. Bom, uma das reflexões, para a gente ser bem objetivo, isso aqui é um mapa do município de Cáceres, você está me escutando bem? Sim, E esse mapa, ele mais ou menos indica o seguinte, que a área urbana do município, ela hoje não representa nem 1%. Então, quando a gente fala volume de água na bacia ou na microbacia, a gente pensa principalmente na área rural, onde a gente sabe que a contribuição é muito mais efetiva e a gente fala a eficiência do trabalho. Tem algum microfone ligado aí. Então, Márcia, pode começar a apresentação para a gente ser bem objetivo, né? Bom, o que eu queria colocar para vocês é a nossa experiência que a gente tem feito no Estado esses anos todos, e ela passa por uma demanda de água. Pode iniciar a palestra, por favor? Que ocorreu na região de Cáceres, na divisa com a Bolívia. E a gente chegou lá mais ou menos em 2008. Isso, pode passar o próximo slide, vou ser bem objetivo. Se você quiser fazer a maximização, por favor, do Power, do PDF, eu agradeço. Bom, gente, o sonho de cada propriedade é ter água em abundância. Isso é mais ou menos um símbolo e a gente tem mais ou menos uma filosofia que quanto mais simples você puder fazer as tecnologias, o trabalho, é melhor. Mas o simples não é fácil, é até talvez mais complexo. Pode passar, por favor. Você pode colocar a tela cheia, por favor? Não sei se você consegue. Bom, na região da divisa com a Bolívia, nós temos, no nosso caso, 7 assentamentos. E eles passaram praticamente 20 anos com falta de água. Eu não sei se você consegue maximizar, colocar a tela cheia, por favor. E a gente foi fazer... Em visualizar, só interrompendo, no visualizar, né, naquela barrinha de cima, lá, arquivo, visualizar, aí vai ter a opção, cadê? Modo tela cheia, Ctrl L, isso. Isso. Desculpa. Bom, não, obrigado, Abílio. E aí, no caso, a gente percebeu que para entender o que estava acontecendo de problema, a gente teria que fazer duas reflexões. Primeiro, são os poços, segundo, são as adutoras. Os poços artesianos em Mato Grosso, eu digo porque o INCRA trabalhou com isso mais de 30 anos, ele, depois de executados, hoje não funciona 95%. Por quê? Porque nós temos a questão da energia, que é muito caro, a demanda de água na área rural não é para consumo humano, é para consumo produtivo, então você ter água para pecuária não é viável economicamente, e você não tem mão de obra qualificada para operar uma ETA na área rural. O exemplo aqui da direita é um assentamento chamado Coqueiral, que é boa em Nobres. Nós temos mais ou menos 700 famílias
E se fosse fazer uma rede adutora de distribuição, nós teríamos que ter, no mínimo, 300 quilômetros de adutora. Então, assim, isso mostra que a inviabilização dessa alternativa se dá principalmente pela questão econômica. Bom, dito isso, uma reflexão bem rápida, pode passar, por favor, Márcia. A gente começou a procurar alternativas que fossem eficientes, de baixo custo e que promovam a melhoria de qualidade de saúde na área rural. Aí a gente fez 2 viagens, uma na Embrapa, no Espírito Santo, no Sete Lagoas, em Minas, para conhecer o projeto que se chama Barraginhas, e a outra no simpósio de água de chuva em Caruaru. Pode passar. Bom, dito isso, a nossa concepção é que nós temos 100 famílias de agricultores familiares em Mato Grosso que têm problema, uma grande maioria na época seca, de falta de água, e a gente acha, Abílio, que essa é a nossa maior matriz que a gente pode investir e que são os resultados, de modo geral, no Brasil. Quando você pensa em produtor de água, em Minas Gerais é o pequeno produtor. Então, para atender eles, tem que entender que, além de você levar um projeto ambiental, você tem que também entender o que ele necessita, o que ele demanda. E uma das primeiras tecnologias que a gente entendeu ser estratégica para o ser humano é a chamada água de beber, água de consumo humano. A UFMT chama de primeira água. Então, a gente implantou a cisterna, o UFMT fez a avaliação e comprovou cientificamente que essa água é adequada ao consumo humano, desde que você tome todos os cuidados e tenha um agente de saúde acompanhando a família no processo de consumo, tá? Vamos passar para o próximo, é bem objetivo. A segunda água, que a UFMT denomina tecnicamente dessa maneira, é uma água para atividades, seria gerais, uma pequena horta, até para limpeza da casa. O que seria esse projeto? É um projeto de 100 mil litros, como vocês estão vendo à direita, na parte de cima. É um tanque escavado de mais ou menos 10 por 5 por 2. Você coloca uma geomembrana para revestir, para a água não infiltrar, coloca uma lona de caminhão para não evaporar essa água, e ela dura, teoricamente, 6 meses para o produtor rural. Então, nós fizemos esse projeto com recurso, inclusive, da Juvan Cuiabá, com apoio do MPE. Já tem 5 anos lá em Santo Antônio, e a gente achou que ele é um dos projetos mais eficientes que tem também, e mais tem interesse do produtor rural. É a chamada segunda água. Pode passar, por favor. Bom, gente, então a gente começou a entender que a demanda do produtor, a gente fala brincando, ele quer muita água, né? Não é aquela pouquinha. E a gente estudou durante alguns anos e vimos que o projeto da Embrapa, ele é o mais eficiente do Brasil hoje, né? A Ana chama de produtor de água. E o que seria esse projeto? O Plantando Água, um exemplo, uma das possibilidades é fazer um quebra-mola numa estrada, você faz um chamado canal de acesso e você faz um chamado bacia de retenção de enxurradas. Essa pequena estrutura que é construída, ela pode armazenar de 200 a 300 mil litros de água cada vez que ela faz uma recarga. Pode passar, por favor. Então, esse aqui é um exemplo. Você tem uma estrada, você faz um quebra-mola e aqui do lado fica a barraginha. Segundo o professor Ximenes da UFMT, 70% das enxurradas na área rural passam pelas estradas vicinais. Então, seria um dos pontos chaves para poder você coletar a água das enxurradas. Pode passar, por favor. Esse aqui é um trabalho também do Prof. Agro, uma dissertação de mestrado, mais ou menos mostrando que essa água ela é desviada e encaminhada para a chamada barraginha. Pode passar. Bom, gente, essa aqui é a concepção da microbacia. Qual é a concepção? Você coleta água de chuva na parte alta e média do relevo e na baixada ela aflora. Então, você tem que entender esse projeto
como uma microbacia, você não faz nenhuma intervenção dentro de leito de água, nem dentro de vossoroca e app. Então, é mais ou menos uma visão geral da microbacia, depois a gente pode entrar em detalhes. Essa aqui é a imagem-chave para vocês entenderem o projeto. Considere que as chuvas são captadas em vários galhos. Cada unidade dessa daqui seria uma barraginha. Então, do lado esquerdo, o que mostra? Quando cai a chuva, esse raio molhado, a gente fala, ele é formado, o primeiro raio molhado, quando cai a segunda chuva, ele vai preencher aqui esse outro espaço vazio. E aí, com essas 10, 12 que a gente fala recargas, cada barraginha ela vai aumentando o chamado raio molhado. O que significa isso aqui? Chega num ponto que você vai ter um chamado lago subterrâneo, onde todas elas vão fazer interseção de umidade. Isso é o que as pessoas não enxergam e esse é o objetivo real do nosso projeto. Você manter uma umidade no solo, na época nossa, seca do Cerrado, se puder 2, 3 meses, você vai fazendo as intervenções e vai tentando saturar na medida do possível. Isso é a maior riqueza ambiental nossa. E essa área úmida de solo, ela tanto pode ajudar uma atividade produtiva como a pecuária de leite, na questão de umedecimento do pasto, como ela pode servir estrategicamente se tiver uma queimada, vai ter um dano, só que o dano vai ser menor, porque a queimada vai ser mais superficial. Então, a gente fala que esse projeto é quase um coringa, ele atende a inúmeras alternativas, ele vai atender o lençol freático, ele vai atender a nascente, porque eu falo que a nascente é chamada água estática. Que alimenta a nascente é essa água aqui, que é a alimentação do lençol freático. Então, isso aqui é como se fosse a veia do coração, né? E a nascente seria o coração. Pode passar. Bom, esse aqui é outro projeto. Quando o produtor faz uma represinha, ele investe tipo 50 horas de máquina e a gente fez uma interseção com a questão que a gente fala do ladrão, otimizando para não haver problema de perder todo o serviço. Então, o agrônomo da Empaer, ele fez um redimensionamento para dar mais segurança. Como isso aqui também é uma atividade na área rural, tudo que você pode otimizar, o que já está feito, você também tem que ter uma visão flexível da questão da água, de várias maneiras, né? Pode passar. Isso aqui a gente vai fazendo os projetos no interior, a cada ano uma proposta. Esse aqui é um reservatório também com geomembrana, é o projeto chamado Piscicultura com água de chuva. Quando você não tem a água de chuva, você faz o bombeamento se você tiver alguma fonte de água disponível. Também funcionou muito bem, então é uma receita também que a gente considera na ODS como mais uma fonte de renda adicional. Pode passar. Bom, gente, a questão-chave do nosso projeto, uma delas, é a escola do campo. É ali que você cria a próxima geração com a visão ambiental. Então, com o apoio da doutora Ana Pieterlini, a gente conseguiu recursos na Juvan Cuiabá, fizemos 2 cisternas numa escola municipal e uma cisterna numa escola estadual do campo, na região lá da fronteira. Então, esse aqui são os 2 reservatórios, cada um de 100 mil litros. Essa escola ela tem 200 mil litros de volume de água, onde é feita a educação ambiental, que é conectada o projeto do campo com o projeto escolar. Pode passar. Isso aqui foi a execução. A gente faz também uma escavação, coloca uma geomembrana, faz uma cobertura, e essa água, no caso, da cisterna, ela vem dos telhados, eles têm já tudo embutido, as calhas, só você conectar o tubo de descida da drenagem até o reservatório, e é um projeto também de um custo bem acessível, e nós temos 140 escolas do campo que têm problema de falta de água. Então, essa também é um projeto que a gente executou.
Esse também foi no outro ano, um projeto chamado Piqui com Pastagens. O nosso público, por exemplo, na agricultura familiar, eles têm áreas de cerrado com piqui, eles fazem um desbaste e planta o pasto. Então, você tem a renda mais ligada à mulher rural, da produção de piqui, e tem a melhoria do pasto, né? É mais uma alternativa. Esse aqui é a biofossa, né, que a gente fez com o projeto também da Embrapa, implantamos lá também, pode passar. E aí a gente chegou na nascente, a gente conseguiu recuperar uma nascente com o apoio da doutora Liane, lá de Cáceres, né? E aí foi uma visita do curso de agroecologia da Unemate em 2019, né? Pode passar. E assim, a conclusão, gente, voltar, por favor, é que esse projeto ele foi extremamente eficiente. Pode voltar, por favor? E os resultados foram que a água de chuva ele tem custo zero, porque você só capta ele e utiliza. A próxima, por favor. Isso. A continuidade se dá porque são tecnologias de baixo custo e essas parcerias todas você otimiza. E uma coisa importante é que a questão ambiental, quanto mais você tiver atividades integradas, a eficiência é melhor. A gente não conseguiu, mas uma das nossas interesses seria implantar um projeto chamado Vigilantes da Água, que é da Embrapa, que veio de Alpburn, dos Estados Unidos. Seria um monitoramento da qualidade e da quantidade de água por microbacia. E a gente acha que isso vai ser fundamental para a sobrevivência dessa agricultura familiar, considerando que a redução de umidade em Mato Grosso do Sul, em Cáceres, ela já passou de 50%, segundo o mapa Biomas, além do desafio das queimadas, né? Bom, gente, isso aqui é uma reflexão do Luciano Cordoval. Você pode fazer uma barraginha, dar uma ajuda para aquela família, mas o interesse nosso realmente, quando você consegue fazer dezenas de barraginhas, centenas de barraginhas, você consegue revitalizar os córregos e até perenizá-los, né? Então, isso que seria a nossa meta, né, que a gente fala, para realmente fazer um trabalho que consiga dar um retorno, né, para a microbacia. Pode passar. Bom, isso aqui foi o que o Mapa Biomas ele registrou, uma redução de 68% de umidade no Pantanal, e isso mostra a gravidade da crise que nós estamos passando nesse momento. Lá em Minas Gerais, o governo de Minas Gerais, através da Emater, ele fez um projeto chamado de revitalização de São Francisco. Ele trabalhou com 2.400 barraginhas. Então, a nossa sugestão seria o seguinte, doutor Marcelo, por exemplo, se a gente conseguisse na bacia do Rio Cuiabá, na bacia do Rio Paraguai, na bacia do Rio Seputuba, é uma meta, né? Implantar 2.000 barraginhas, a gente conseguiria dar um start no estado para poder despertar, né? Mato Grosso ainda não despertou ainda para essa crise hídrica, né? Então, acho que a gente conseguisse que a CEAF criasse um programa específico de água para a agricultura familiar. Outra questão que está sendo gravíssima, a BIG deve estar acompanhando, assim, de certa maneira, os tanques de piscicultura eles estão secando, então as pessoas elas estão, como é que se fala, estimulando cadeias produtivas sem preocupar com a questão da água. Isso é muito arriscado, né? E inclusive na pecuária de leite também é importante ter água na seca, porque é ali que vem o preço do leite, que dá a melhor renda para o produtor, né? E são sugestões que a gente está colocando de maneira um pouco macro, né? Pode passar. Você tem que ser bem objetivo. E o cenário é o seguinte, gente, 1 quilo de soja precisa, na época de produção, em torno de 1.500 litros de água desde o plantio até a colheita. O quilo de carne bovina precisa de 15 mil litros na cadeia produtiva.
Então, o que acontece? A chamada água virtual. Quando o Mato Grosso exporta 1 quilo de carne, 1 quilo de soja, ele está exportando essa água dentro da cadeia produtiva. Então, a gente, na verdade, é o maior exportador de água do Brasil. E isso é uma conta simples. Se você está exportando e a natureza não está conseguindo produzir, você está secando o meio ambiente, a microbacia, por aí vai. E o exemplo mais grave que nós tivemos no mundo foi, exemplo, considerado um lago doce, ele chamava de Mar do Aral, só que era água doce, considerado o 4º maior lago do mundo. Na Rússia, na época soviética, o pessoal não tinha problema ambiental nenhum, eles foram utilizando essa água para irrigar algodão, em 40 anos virou essa imagem do lado direito. Hoje tem navios lá no meio da areia. Então, é simples. Se você não fizer nada, pode chegar numa crise dessa, pode passar. Como hoje tem a crise do México, né? A chamada cidade de Monterrey, segunda cidade do México, ela está numa crise de água assim que não tem nem água para a população, né? Então, a gente tem essa possibilidade de atuar ou não, né? Então, a gente tem um reconhecimento nacional já de 5 prêmios, inclusive do prêmio da ANA, Ministério do Meio Ambiente, do CREA, né? Então, esse projeto nosso já foi bem avaliado por equipes de alto nível. Então, a gente apresenta para vocês propostas concretas, viáveis, efetivas, e a gente acha que a gente pode fazer essa soma, né, de esforços e construir um trabalho interessante para Mato Grosso, né? Pode passar. Bom, isso aqui são as instituições, né, desses anos todos, né? São cerca de 20 a 25, e todos eles de maneira mais profundamente apoiado esse trabalho, né? Nós temos hoje 7 dissertações de mestrado ligados esses projetos, né? Nós temos hoje o Prof. Água da Unemat, da ANA, já muito consolidado dentro do trabalho de Cáceres, né? Então, é um trabalho já, de certa maneira, com resultados científicos, né? Apresentáveis e mensuráveis, né? Pode passar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é essa a minha contribuição inicial para a discussão. Aqui tem o professor Ibrahim também, da UFMT, que é profundo conhecedor também. A gente começou a fazer também algumas atividades, né? E eu estou aqui principalmente porque a Vânia convidou a gente para fazer esse projeto na comunidade de São Jerônimo, né? Só que eu estou colocando um painel geral, que isso pode ser feito tanto em Cuiabá, como pode ser melhorado em Cáceres, e eu estou à disposição de vocês. Tem um colega da Empaeda aqui também, o Nivaldo, o Lucas, né? E é isso, né? Eu agradeço aí a atenção de vocês. Obrigada, Samir. Antes da gente passar para outra parte, eu queria, né, ver se o Dr. Marcelo, Márcia, Bini, que estão aqui, tem alguma pergunta especificamente sobre o projeto, né, sobre a metodologia, para depois a gente entrar na parte especificamente da comunidade São Jerônimo, da unidade de conservação. Pode ser, Dr. Marcelo? Sim, acho que a gente quer saber o que efetivamente qual que é o tipo de parceria, né, que efetivamente que vocês estão buscando conosco, para a gente ver o que a gente pode fazer, né? Tá. Então, vou só mostrar aqui, né, a gente teve não sei se eu consigo, acho que eu consigo. Bom, do que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando, Dr. Marcelo, da elaboração e demais, né? Então, antes, deixa eu dar um bom dia a todas e todos, agradecer aí pela disponibilidade dessa reunião,
Eu sou Vânia, analista de meio ambiente da Secretaria, e estou como superintendente de educação ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Dentro da política estadual de educação ambiental, né, a nossa competência é fazer a gestão das nossas unidades de conservação, fazendo a educação ambiental. O governo do estado de Mato Grosso trouxe para si uma metodologia, que é a metodologia utilizada pelo governo federal, né, pelo ICMBio, que é a elaboração dos projetos políticos pedagógicos de educação ambiental das unidades de conservação. Então, para a elaboração desses projetos políticos pedagógicos de educação ambiental das nossas unidades de conservação, nós já fizemos, né, algumas experiências na APA das cabeceiras do Rio Cuiabá e o Parque Estadual do Rio Cuiabá, e também quisemos fazer essa experiência na APA da Chapada dos Guimarães. E por que a APA Chapada dos Guimarães? Porque a gente está falando especificamente de uma área, queria até mostrar para vocês aonde que está essa comunidade São Jerônimo. Não sei se eu consigo compartilhar esse mapa da APA. Será que eu consigo compartilhar, Márcia? Não baixou. Eu não recebi, Vânia. Você me enviou? Acho que não. Não, te enviei. Vou tentar eu mesmo compartilhar aqui. Acho que eu não consigo, né? Vamos auxiliar. Clica nesse compartilhar. Já. Aí tela. Área de trabalho ou janela, né? Janela. Tá. Ele apareceu aqui. Aí você procura o arquivo lá que você quer compartilhar. Tá aqui já, né? Isso. Aí, achou. Tá aparecendo. Isso. Então nós estamos falando dessa unidade de conservação, dessa área da comunidade São Jerônimo, porque a comunidade, ela está exatamente em diversas unidades de conservação. Então, são aqui, ó, nós temos a APA do Aricaçu, que é essa área aqui, que está onde circunda a comunidade de São Jerônimo. Aí, nós temos uma RPPN, que está também aqui dentro dessa comunidade, que é uma unidade de conservação federal, mas reserva particular. Aí, a Estrada Parque da Rodovia, MT-251, que é outra unidade de conservação, a APA Chapada dos Guimarães, que é toda essa área verde aqui, né? E aí tem outras RPPNs, o Parque Nacional, o Parque Municipal. Então, assim, nós estamos falando de uma área que é basicamente uma área de unidade de conservação. Então, isso foi o que nos levou a escolher o trabalho dentro dessa área, por tratar-se de ser uma área de unidade de conservação e uma área onde vivem ali comunidades, né? Então, comunidade tradicional que está nessa localidade há mais de 100 anos. Né? Então, considerando também essa realidade sociocultural dessa localidade. Fizemos a parte do projeto político-pedagógico, fazendo diagnóstico situacional, então levantando com a comunidade quais eram, né, as principais demandas e os principais problemas dessa comunidade. Né? Chegamos, e aí, assim como outras comunidades de Cuiabá, identificamos que um dos principais problemas dessa região é a questão da água. Então, por isso, nós buscamos, né, o Samir, por conta de já conhecemos há tempo essa experiência dele com relação às tecnologias sociais, e em seguida fizemos o convite para a Empaer para estar conosco nessa implementação dessas tecnologias sociais, né? Que aí, quando a gente está falando, nós estamos falando aqui das tecnologias sociais que o Samir apresentou, então a barraginha e a cisterna e o reaproveitamento de água para primeiro e segundo uso de água. Então, para fazer isso,
né? Nós já fizemos, a Emapaê já fez o levantamento da área, de onde que seriam as principais localidades. Então, esse processo, doutor Marcelo, a gente já fez. O que nós percebemos? Que dentro desse projeto, como o Samir acabou de apresentar, né, que ele vai para além da preservação, da prevenção das queimadas, da prevenção do desmatamento, mas ele vai principalmente para a produção de água, né? Então, é um projeto de produtor de água. E, com isso, é importante que a gente seja bastante preciso na escolha e na definição desses locais. Como o projeto Água para o Futuro tem todo um trabalho já efetivado aqui no município de Cuiabá e também em outros locais, em outros municípios, as informações de dados de geoprocessamento, ele é fundamental para a gente poder conseguir definir, né, onde que seria importante de nós fazermos um projeto piloto para a implantação dessas barragens, né? Então, por isso, o Samir falou, vamos buscar o Água para o Futuro, vamos ver como que o projeto pode, né, integrar conosco de forma que a gente possa otimizar os recursos, otimizar a parte técnica e garantir que a gente consiga, né, de fato, atingir aí uma produção de água em quantidade e qualidade para essa região, para essa comunidade, que a gente sabe que, na verdade, vai para além, né, de uma comunidade, porque quando, de fato, nós começamos a fazer essa produção de água, né, nós não estamos falando apenas de uma localidade, nós estamos falando de uma microbacia. Né? Então, é esse o trabalho que a gente está buscando, essa parceria com o Ministério Público, com o projeto Águas para o Futuro, né, no sentido de termos aí esse conhecimento técnico. Já vamos pedir também a parte financeira, mas conversamos lá com a doutora Ana, né? Com Águas para o Futuro, que a gente busca efetivamente é isso. Né? Que poderia não ser apenas para essa localidade, mas depois poder ser ampliado aí, como o Samir disse, né, para outras microbacias. Então, seria efetivamente essa a razão do nosso diálogo aqui hoje. Bom dia a todas e todos. Dia das Mulheres atrasados aí, né? Alguns dias de atraso, mas tá valendo ainda. Então, vamos ser objetivo, né? Eu já conheço esse projeto, Samir, a gente já conversou um pouco, né? Já mostrou como que é. Não conhecia esse da Sueia, né? Mas tem toda a ligação, né? Sem dúvida. E assim, o que eu vejo de coisa prática que a gente já poderia fazer, já, assim, uma parceria de forma mais ligeira, né? Tá até o Renan aqui para acompanhar. É criar um cenário que a gente cria quando a gente vai fazer um trabalho que chama o cenário de prospecção de nascentes, que é onde a gente traz um mapeamento remoto de todas as possíveis nascentes, dos cursos d'água também, né, que estiver disponível, e esse trabalho ele é um pré-requisito para todos os outros. Seria assim, por onde começar? Vamos começar, temos esse cardápio aqui, né? Geralmente na zona rural é quase que 100% de assertividade, né, que dá esse mapeamento remoto, às vezes não exatamente no lugar, mas você acha a região, né, está mais para cima, mais para baixo, mas o ponto na zona rural ele é muito preciso, né? Na zona urbana já é diferente, alterações e dependendo do tamanho da área, né? Dentro do nosso escopo de trabalho, a gente poderia fazer, né, a confirmação e caracterização de algumas nascentes e lançar isso na nossa base de dados, né? A gente chama, vamos dar um CPF, né, para algumas nascentes, né, para isso vá para o site, para o aplicativo, né, ganhe uma publicidade, né, ganhe uma vida nessas nascentes, e em cima disso esse trabalho vai basear
o trabalho das barraginhas, né? Que é onde seriam as barraginhas, acima desses pontos. Então, Tá cortando assim, é muito. uma coisa meio óbvia, né? Que esses pontos já dão os canais de drenagem, onde barraginhas, em algum local, a montante desses pontos, né? Tá aí o professor Ibrahim, né? Desde que esteja a cota ali. Então, eu vejo, assim, de uma forma simples, né? Essa parceria nesse momento. O doutor Marcelo aí, de acordo com isso, o Roquete. Eu vou precisar, eu entendi, cortou um pouco sua fala, mas eu entendi. Eu vou precisar sair porque eu realmente tenho que ir para a Casa Civil. O Roquete está aí, ele fica substituindo, e o que o Zé Guilherme já está bem por dentro, ele que Tá cortando. coordena a parte do CAEX, então se tiver alguma coisa, o Zé Guilherme dá encaminhamento. Eu Acho que ele preciso travou, sair. né? Vocês me ouviram? Estão me ouvindo, Agora acho Zé que Guilherme? voltou, doutor. Tá? Bacana, eu preciso dar uma saída então, tá ok? Tá, muito Zé Guilherme tem obrigada, uma viu, doutor Marcelo, pela sua disponibilidade. Obrigado, mas Agradeço pode ficar muito. tranquilo. Depois o Zé Guilherme me passa aí, né, Márcia, o que ficar definido aí. E o Zé Guilherme ele tem carta branca para dar as decisões aí por mim. Tá? Um grande abraço Obrigada, para vocês. doutor Obrigado, Marcelo. pessoal. Desculpa. Tchau, tchau. Tchau. Tá. Abílio, foi bem difícil de conseguir te ouvir. Não sei se alguém pode traduzir para a gente. Tá, deixa eu. É porque eu tô no meio do mato aqui, então eu subi em cima do morrinho aqui. Acho que aqui o sinal vai ser melhor. Onde que eu tô aqui em cima do morrinho. É o seguinte, dentro desse escopo que o projeto poderia auxiliar logo de pronto, seria fazer um mapeamento remoto das possíveis nascentes, né, que é uma metodologia que a gente já usa, isso é consagrado para todo o trabalho que a gente vai fazer, né? A gente cria um cenário, né, já desse ponto de prospecção, e isso serviria de base para o trabalho das barraginhas. E a gente poderia pedir região aí significativa e fazer umas amostragens em loco dessas nascentes, medir vazão, fazer todo o trabalho que a gente faz, né? Que é dar uma vida para essas nascentes, né? Dar um CPF para elas, lançar isso no site, no aplicativo, para o mundo, né? Saber que essas nascentes existem e até ir monitorando isso, né? Porque já pensou, a gente consegue provar que de um ano para outro a nascente melhorou a vazão, seja na qualidade. Acho que Abílio, caiu, hein? Caiu. Caiu. Acho que vamos escutar o Zé Guilherme. Abílio, já está falhando, Abílio. Deixa o Zé Guilherme contribuir agora aí. Bom dia. Primeiro, parabéns, né, a vocês pelo projeto aí, né, esse tema que é bastante importante, né, a água, né, que é essencial para a vida, né, não só das pessoas, mas também, né, de todo o funcionamento dos ecossistemas, né. Então, acho que o que o Abílio queria dizer é que no projeto Água Futuro, a gente tem um escopo muito forte que é na preservação, na identificação, preservação e monitoramento de nascentes, né? Em outros municípios, a gente já tem boa parte das nascentes mapeadas na área rural, né? Que a gente pegou de um trabalho feito pelo Fundo de Desenvolvimento Sustentável, Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, né? E a gente mapeou boa parte dessas nascentes na área rural. Me parece, pela apresentação do Samir, que esse projeto ele é voltado especificamente para esse assentamento, né? Vocês estão trabalhando ou vocês têm interesse também de expandir para outros locais, né? Ou, a princípio, iniciar
nesse assentamento principal? Para nós, a ideia, Zé Guilherme, é iniciar nessa comunidade, né, nessa área de unidade de conservação, mas com certeza, por exemplo, o Samir já tem experiência em outras áreas, né? Então, quer dizer, vai poder atuar, isso estou falando pelo Samir, mas para a SEMA, para as pedagógicos de educação ambiental, na APA das cabeceiras do Pantanal. Então, quer dizer, poder trazer esse trabalho ali para essa região da APA das cabeceiras do Pantanal seria super importante também, né? Mas a gente, que é onde a gente já elaborou, já tem um conselho consultivo da unidade de conservação atuando, né, que abrange ali outros municípios. Mas, para a gente iniciar, né, se a gente pudesse iniciar por essa comunidade, né, por essa área dessa unidade de conservação, é isso que a gente quer nesse momento, né? Começar um projeto de uma forma mais efetiva e mais precisa, né, otimizando esse trabalho dentro da experiência que vocês já têm. Então eu acho que poderia ser feito isso que o Abílio falou, criar um cenário para essa região, e aí já verificar o que já tem mapeado lá de nascente, e fazer também uma prospecção de outras nascentes que não foram mapeadas nessa escala, mas uma escala maior, né, com imagens Rapid Eye. E para contribuir com o projeto das barraginhas, a equipe poderia também verificar a possibilidade de fazer o mapeamento com as aeronaves remotamente pilotadas, né? Inclusive para subsidiar ali nas curvas de nível, né, para a localização das barraginhas, né, no terreno ali, né, as áreas mais sensíveis, né, também mais afastadas também das nascentes ali, né, ou então até a jusante, né, na zona de recarga desses locais, né. Aí teria que fazer um estudo, né, de toda a microbacia ali, as microbacias, né, da região, e até para não localizar essas barraginhas na própria nascente, né. A gente vê muitos, na área rural, pessoas que acabam fazendo isso, né, eles acabam fazendo uma barraginha exatamente na nascente, né. E isso aí acaba degradando a APP, né, por conta até do pisoteio de gado, essas coisas assim, né. E eu também tenho, assim, algumas dúvidas, né, com relação a esse mapeamento dos pontos onde serão inseridas as barraginhas, né? Como que é feito esse estudo sobre a demanda de água necessária na microbacia, né? Qual que é o percentual de água de toda a microbacia que naturalmente escoa para os cursos d'água, que fica retida nessas regiões? Até porque a gente tem bastante caso no MP que a gente atende, de intervenções que são feitas a montante, e o pessoal que está jusante acaba reclamando da falta de água, né? Então, eu acho que a gente teria que também pensar também nessa situação, né? Claro que a gente está falando de um cenário de crise hídrica, né? Então, com a retenção de água a montante, também pode afetar o pessoal que está jusante, né? Recentemente, a gente teve até esse problema no caso das baías, né? Se é a Mariana, em que, pela falta de água, começaram a fazer algumas ações ali para reter a água na baía. Uma delas foi a restauração de um barramento que tinha jusante, mas que depois o pessoal para baixo começou a reclamar que estava faltando água, né? Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter na hora de definição da quantidade de água que vai ser retida, né? Guilherme, E também se tem alguma... Pode falar, professor. Eu queria falar em relação a isso que você está colocando aí, porque são duas coisas totalmente distintas. A barraginha, que o nosso projeto, ele tecnicamente chama contenção de água de enxurrada. Ele não tem essa questão de você reter um volume de água numa bacia de maneira expressiva. A gente trabalha só com a água que vem da parte alta e da parte média do relevo, entendeu? Então, por exemplo, essa questão da a Mariana, dessas bacias, é outra questão, é bem diferente, tecnicamente, esse manejo da água na microbacia. O nosso caso é a água de enxurrada que é desperdiçada na natureza.
principalmente nas estradas vicinais, né? Então, não sei se você entendeu, mas são duas coisas bem Entendi. distintas. Não tem captação de água É só a água da enxurrada mesmo, não tem captação Isso, de água de curso d'água, né? isso. Não se faz o nosso projeto. Nosso projeto chama tecnicamente Bacia de Contenção de Enxurradas. Você não entra dentro de leito de água, você não faz nenhum trabalho dentro de APP, Vossoroca. Existe uma série que é a Embrapa, de normativas orientativas, né? Uhum, entendi. E tem Então, alguma limitação com relação ao tipo de solo em que é feito? Ou aí depende, é a técnica que sim, muda? não, isso aí é extremamente delicado. Até o professor Ibrahim fez essa pergunta na palestra que eu fiz do lado do Comitê de Sepultuba. O nosso projeto, como eu expliquei, o que é o projeto? Você, quando enche aquela bacia de contenção de enxurrada, a barraginha, você quer que ela infiltre rapidamente, para quando vier outra chuva, ela de novo encher e infiltrar. Então, como na Baixada Cuiabana, especificamente aqui na região, tem muito problema de infiltração, a gente teria que ver a VIB para ver o grau de eficiência do projeto em cada região. Por exemplo, se for uma área de VIB muito baixa, que não dá eficiência, é melhor você, no zoneamento, você contemplar nas áreas próximas onde é mais viável, porque a bacia nossa é grande. Se, por exemplo, num lugar geograficamente tiver problema de eficiência, você escolhe outra área, porque, na verdade, a gente tem que entender a visão da microbacia como um todo. Então, por exemplo, tem um consultor de piscicultura, ele fez relato para nós de vários pontos aqui na Baixada Cuiabana que nem para a fossa a água infiltra. Então, a gente teria que evitar esses lugares problemáticos e pegar os mais aptos. Eu até perguntei para o Nivaldo, para o Lucas, justamente sobre essa comunidade de São Jerônimo. Eles me colocaram que são comunidades tradicionais de agricultura há muitos anos, então isso é sinal que não são solos impermeáveis, né? Então é mais ou menos essa linha, né, que a gente fala. Agora, o que eu queria de vocês, na verdade, Zé Guilherme, é a chamada inteligência do projeto. A inteligência seria essa decisão, como você falou, do levantamento, da gente tentar identificar os melhores pontos de enxurradas para chegar na extensão rural e já ter 90% de acerto. Desse, Lucas, as nossas imagens estão mostrando que os melhores pontos são esse. Porque, por exemplo, o Lucas passou para nós um mapa da comunidade. Não sei que seja 10, 12 mil hectares. Não tem como você levantar isso em campo, ficaria caríssimo. Então, a gente usaria essa ferramenta de geo inicial para, mais ou menos, a gente já fazer um pré-levantamento. E isso aí, a gente teria todo o apoio do colega chamado Márcio, que é do Espírito Santo, que trabalha com isso há muitos anos. Eu até passei, acho que um exemplo para você, e ele vai dar todo o apoio, né? Inclusive, se você tiver interesse, fazer uma visita pessoal lá no Espírito Santo, conhecer no campo esse projeto, é muito interessante, que aí vocês vão ter uma visão melhor. Inclusive, eu falei para o Lucas, vai lá também, a Tília Vivaca, o Nivaldo, né? Toda a equipe que vai executar o projeto depois. Eu tenho uma pergunta, eu queria ver com o Abílio e com o Renan do projeto do Água. O projeto, nós temos capacidade de fazer essa altimetria na casa de 5 metros, né, que o Samir estava me explicando antes, para fazer essa curva de nível, para poder pesquisar onde ficaria mais fácil a implantar ou fazer a barraginha? Nós temos a imagem nossa é adequada para o que ele precisa? Bom, primeiramente, bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu sou o Renan, sou geólogo,
sou membro do projeto Água para o Futuro, cerca de 35 dias, né? Estou novo aqui. E uma das minhas atribuições são o mapeamento aéreo com uso de drones, né? O mapeamento e identificação das nascentes, aqui no perímetro urbano de Cuiabá e Vargem Grande. Em relação ao levantamento altimétrico, né? Para esse serviço que a gente faz, a gente tem um drone que é o Phantom 4, né? A gente tem esse drone, temos cerca de 4 baterias para a execução desse projeto. Para esse tamanho, tipo, atende bem. Em relação à sua pergunta, Márcia, o primeiro de tudo seria a dimensão dessa área, né? Essa área de interesse lá da comunidade São Jerônimo. Qual que é o tamanho, quantos hectares são ali para esse trabalho inicial para a identificação topográfica, né? Que eu acho que é a base desse trabalho para poder fazer a determinação das barraginhas. Em relação ao intervalo altimétrico de curvas de nível, isso aí a gente determina no escritório mesmo, né? Porque o levantamento vai dar toda a base do relevo, né? Dessa região, tudo mais. E a altimetria, seja de meio metro, 1 metro, a gente faz no escritório mesmo, né? Na parte de processamento de dados. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa saber a dimensão, se a gente vai fazer em escala de microbacia, que daí vai ser uma área já muito extensa, ou se a gente vai estruturar ela em algum tamanho um pouco menor. Basicamente é isso. Bom, eu só queria explicar para vocês, porque eu acho que a gente já tem experiência, ajuda no entendimento. A gente, como a Márcia falou, 5 metros, por quê? Porque no Espírito Santo é feito assim, e o governo do estado do Espírito Santo comprou de uma empresa particular o trabalho, eles fizeram todo o Espírito Santo e está disponível para qualquer prefeitura que quiser baixar a imagem. Aqui em Mato Grosso, pelo que eu entendi, a melhor que existiria chama Aldos Pausar, eu sou leigo nisso aí, não entendo nada, que é 25 metros e intercala 12,5. Aí eu passei para o professor Hélio, que é doutor, inclusive, da Unemat, lá de Sinop, ele vai fazer lá em Cáceres com o Avan, o drone Avan, e vai ver a precisão com Aldos Pausar, tipo, ele vai comparar para ver se é possível ou não. Inclusive, o André também da SEMA está ajudando a gente também, ele já fez algumas imagens para nós. Só que a gente, como você falou, Renan, esse serviço de VANT, por exemplo, ele pode ser feito numa estação aqui que a gente tem facilidade, mas a gente queria também desenvolver uma ferramenta que fosse viável, de baixo custo, para atender o estado inteiro. No caso deles não ter esse recurso, né? Porque o serviço de campo ele é um pouco oneroso e tem que ter estrutura. Então, eu não sei, eu conversei acho que foi com o Zé Guilherme, né, sobre a questão de alternativa. Ele falou assim, uma das alternativas é comprar uma imagem, acho que, se não me engano, $2.000, né, que você falou. Então, assim, a gente está estudando como se fosse um cardápio, tudo que é possível, tudo que é mais prático, que é mais viável, né? Então, esse é o caminho nosso. É isso que a gente queria, Zé Guilherme, que vocês nos dessem apoio, gerar dentro do Ministério essa inteligência de informações para a gente poder... o gargalo está aqui, então vamos resolver assim, né, com apoio, lógico, da Unemat, lá do professor Érico, né? A gente vai ter uma rede, a gente tem 20... E parece que o doutor também, Ibrahim, também é um dos mais conhecedores dessa área aí, desse assunto. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E assim, a gente tem, além da comunidade de São Jerônimo, Zé Guilherme, uma estratégia de continuar o trabalho de casa, que já é um trabalho premiado, porque a gente pode usar lá como nosso cartão de visita para o estado inteiro, porque esse projeto de Cuiabá, ele, por mais que você comece agora, vai demorar no mínimo 5 anos para dar resultados efetivos ambientais. Aconteceu isso lá chama Serra do Mangaval, com o professor Samuel. Ele implantou as barraginhas lá em 2018, agora começou a ter nascente com água lá até final de agosto.
que foi do ano passado. Então, a gente tem o trabalho inicial, temos o trabalho de cáceres, que eu acho que é nosso cartão, porque a gente tem que ter um produto para vender para a sociedade. Olha, por que nós estamos dizendo isso? Porque tem um trabalho que já está provando que tem resultados concretos. Então, a estratégia seria a gente, na minha visão, né, iniciar Cuiabá, que é fundamental, Sepultuba também, no próximo momento, e lá em Cáceres, né? Então, é mais ou menos isso que eu enxergo, né? Samir, eu acho que como talvez uma estratégia seja gerar esses mapas topográficos com recursos gratuitos, né? A dos Pulsar, que é o melhor que a gente tem, né? E aí, depois de definir algumas regiões de interesse, aí fazer uma escala melhor, aí com drone. O que Entendi. a gente precisa verificar, junto com o Abílio e com o Dr. Marcelo, se a gente tem equipe, né? Ou se precisa contratar mais gente para poder atender essa demanda do projeto Plantando Água, que é o projeto que Plantando água, da Embrapa ou Barraginhas, Isso. A princípio, de pronto, que eu acredito que não vai ter problema, é nessa parte das nascentes, do mapeamento das nascentes, que já vai dar uma ideia, né, sobre a questão de regiões de cabeceira, né, da microbacia, né? E pontualmente é feito, né, em cada nascente o mapeamento da área de preservação com drone, né, e que poderia daí, talvez, estender em alguns locais pontuais que já tenha já interesse, né? Mas para nível de estado mesmo, eu acho que a gente poderia trabalhar com esses recursos gratuitos que a gente tem inicialmente, né? Aí montar uma equipe, a universidade seria interessante participar, né? Porque lá eles têm mão de obra de alunos, né? Bolsistas que podem ajudar nessa parte desse mapeamento, né? E verificar no futuro a possibilidade de atender com a equipe que já tem, ou se precisaria de mais gente, né? Para fazer esse mapeamento numa escala mais acurada, né, nas regiões que forem levantadas, né? Aí não sei, acho que o Abílio poderia complementar. O que você acha, Abílio? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tá, vou ficar paradinho aqui, não vou mexer. Então, para isso é necessário esse mapeamento preliminar, né? Ter esse contorno dessa área, ver quantos pontos para prospecção já estão mapeados dentro dessa área, fazer o refinamento, como o Roquete falou, né? Que é olhando uma imagem boa e apontando, né? Pela nossa experiência, aonde que estão essas outras nascentes. E aí a gente vai ter uma noção, né? Será que só nossa equipe conseguiria atender? Será que vai ser necessário, né, a contratação de uma equipe para essa empreitada? Ou será que a gente pega só algumas amostragens, né, e faz a campo? Então, por isso que é importante esse mapeamento remoto para a gente saber, de fato, o que a gente está encontrando aí. Seria para fazer o orçamento, vamos dizer assim, do que é necessário. Isso. Então, Samir, você consegue passar, então, a área da região que vocês pretendem trabalhar, os imóveis, para a equipe do projeto já ir verificando essa questão das nascentes que já estão mapeadas e outras? Então, o Lucas que fez isso aí, que vai poder passar para vocês. Ele fez um perímetro já. Só que pela minha experiência lá de Cáceres, a gente trabalhou lá com a microbacia, o projeto de 2.500 hectares. Ele levantou inicialmente, eu acho que dá uns 10, 12 mil. Eu estava dizendo para ele, eu não sei se vocês querem ir lá visitar, poderia fazer um pente fino também para tentar delimitar um pouco mais específico essa área, passar para menos que 5.000 hectares, eu acho, né? Porque ali, né, Lucas, ali parece que tem área do Parque Nacional, não sei, está bem amplo ali, não está? O que você acha? Sim, bom dia a todos. Eu me apresentei, sou o Lucas, Rafael. E, na verdade, essa delimitação que eu fiz foi porque foi para solicitar uma imagem, né? Uma imagem ampla.
trabalhada. Então, ela, como o São Jerônimo, ele não tem limites bem definidos, assim, né, por causa das propriedades. Então, eu fui abrangindo pelo morro, né, e depois pegando uma área maior ali do Cochipó do Ouro. Mas dá para refinar mais. Essa área a gente Se a consegue gente tiver esse definir. levantamento já. Oi? Desculpa, eu estava só dizendo que essa área, a gente consegue fazer uma precisão dela da parte onde a gente está fazendo efetivamente a execução do projeto político-pedagógico de educação ambiental, né, que é definir aonde que está essa área da comunidade e delimitar pelo menos aonde que a gente está atuando, e aí, mas isso é importante que depois vocês, né, que o Abílio e a equipe do Águas possa realmente dizer, olha, vocês estão aqui nessa área, mas talvez precise ampliar um pouco mais para poder pegar a microbacia, aonde estão as nascentes, aonde vai poder definir a implantação das barraginhas, ou vice-versa, né? Vocês estão trabalhando numa área grande e a gente acha que, para ser mais preciso, vamos reduzir o tamanho da área. Mas essa delimitação, essa dimensão que o Abílio e o Renan estão dizendo, a gente consegue definir aqui, né, Lucas, para poder passar para vocês até no máximo, acho que semana que vem, né, Lucas? Hoje é sexta-feira. Dá para sentar aqui com o André e fazer essa delimitação. Então tá bom. Então manda pro Abílio o shapefile dessa delimitação ou um KML. E acho que seria, no caso, uma delimitação mais física, né, da microbacia, né? E isso aí pode ser ajustado depois com o processamento do mapa ipsométrico, né, de topografia da área. Mas é bom eu ter esse preliminar aí, só para a gente ter uma noção, mais ou menos, ver o que já tem ali na região. O Zé Guilherme, Isso, a gente queria escutar o Nivaldo, mas assim, eu tenho uma sugestão, eu até falei com a Vânia, pessoal, já que o Renan é geólogo, seria bom também ele ir lá na região e fazer um relatório técnico da questão do histórico geólogo lá da região, porque isso vai fundamentar todas as nossas ações, porque existem regiões lá, como eu falei, que são quase que impermeáveis e teria que, na verdade, Renan, tem que identificar isso aí para isolar isso aí do nosso projeto, entendeu? A gente tem que trabalhar com o que for de melhor possível, né? Eu vou te passar um relato do professor, um consultor, ele fala de várias regiões lá que teve problema grave lá de não ter infiltração. Então, assim, a gente não pode arriscar, como é um piloto, temos que pegar a gente fala, a melhor parte possível para fazer o projeto. Então, você indo lá na comunidade São Jerônimo também, se tiver alguma área restrita, você tem que... Né, mas, segundo o Nivaldo e o Lucas, que é agricultura tradicional antiga, então, teoricamente, não teria esse problema, né? Mas tem que ver lá com certo detalhamento, né? Não, perfeito. Era uma das coisas que eu iria pontuar, né? Que é essa parte de interdisciplinas, né? De todas as ferramentas disponíveis, né? De topografia, geologia, biologia, tudo isso encaminhando junto. Eu acho que o estudo prévio, tanto da parte de topografia, do relevo, né? Nessa parte mais ampla, a gente vai funilando, casando com a parte de geologia regional, né? E a partir daí, vai fazer esse entendimento prévio, né? Tanto da geologia, do solo, da região. Isso aí tem que fundamentar todo esse nosso trabalho previamente. Vou botar o Nivaldo agora. Isso. Poderia fazer esse mapeamento e já ir lá também fazer a vistoria, né? Aproveitar e já confirmar as nascentes. Já fazia tudo a partir desse planejamento, né? Bom dia a todos. Nivaldo, está falando, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Nivaldo. Só não estamos te vendo, só a sua cabeça. Bom dia a todos, mas parabenizar aí por esse
esse evento, essa reunião, e como o Samir colocou, eu acho que a gente necessita fazer esse trabalho ali na região de São Jerônimo, que os colegas da SEMA já vêm fazendo um trabalho de educação ambiental. Eu acho interessante aquilo que o Samir falou, né? O Renan aí, é importante fazer uma visita em loco para poder identificar a realidade lá que a imagem ela é importante, mas a imagem ela às vezes não mostra, às vezes, aquilo que a gente pode estar observando a nível de campo, né? Então, como o Samir falou, a região lá do São Jerônimo, nós temos regiões que realmente ela tem problema de infiltração de água, mas nós temos também região que não tem problema de infiltração. Então, nessa definição lá, que geralmente essas áreas mais baixas, né, que até os produtores lá, tem produtor que já tem tanque de peixe em regiões baixas lá, que ele furou e essa água já está armazenada lá há mais de 10 anos e não tem problema, assim, segura bem devido às condições de áreas de baixio, né? Que você tem um outro tipo de solo, um outro tipo de condição. Já nas áreas de média alta, o relato é que aqueles produtores que tentaram fazer qualquer intervenção no sentido assim, de fazer um tanque, um viveiro para criar peixe, não deu certo, que não segura a água. Toda a água que tem, ela infiltra, ela não para a água. Então, ali no São Jerônimo, nós temos esses dois tipos de situações que o Samir falou. Nós temos locais que realmente tem problema de impermeabilização e nós temos lugar também que infiltra água com facilidade. Então, acho que essa visita a campo para definir isso é importante. Nós temos, assim, lá são aproximadamente 300, 400 famílias que estão naquela região que a gente acompanha, e nós temos também, assim, nós tínhamos definido um trecho de estrada, né, como o Samir falou, que nós estávamos prevendo fazer um trabalho também dessa questão de conservação de solo e água, que é importante, mas a nível de propriedade, a nível de levantar nascentes, levantar alguns outros aspectos, nós ainda não tínhamos aprofundado muito, mas eu acho importante, nesse trabalho, a gente ter essa visão mais ampliada de outras ações, visando nascentes, visando barraginha, mas eu acho que seria muito importante, além das imagens, nós fazermos um trabalho de campo com os colegas e parceiros que puder contribuir com isso aí. Muito obrigado. Eu só queria reforçar um detalhe. Quando eu falei da microbacia, eu mostrei aquela imagem, a Embrapa recomenda você construir a barraginha, a gente fala, na parte alta e média do relevo, nunca fazer na baixada. Então, como o Nivaldo falou, naturalmente os produtores já seguem, pela própria tradição deles, essa questão. Mas, assim, a gente vê com bons olhos que ela infiltra na parte alta e na parte média, porque a função é a água infiltrar realmente para quando vem a próxima chuva fazer a próxima recarga, tá? É só isso. Eu acho, então, que a gente já tem alguns encaminhamentos, né? Sim. Pode fazer. Seria encaminhar essa área para o pessoal da equipe do Agrofuturo. A equipe verificar ali as nascentes que já estão mapeadas, né? Prospectar outras, né? Com base nas imagens satélite. Aí, se possível, já gerar esse mapa ipsométrico aí com a Alus Pulsar ou até o SRTM, e aí verificar a data da vistoria no local, né? Para fazer essa análise preliminar aí da geologia do local, né? Também confirmar nascentes, né? Se tiver já alguma área, o professor Samir, já de algum assentado lá, alguma região, que já pretende fazer a barraginha, já está planejando. É isso que eu ia pode falar fazer agora. Eu acho que o Lucas e o Nivaldo já deviam, mais ou menos, pré-selecionar, porque são 400 famílias, teria que ter mais ou menos, pelo menos 30 em vista, porque você não pode distribuir esse projeto de maneira muito... você tem que concentrar, quanto mais concentrar perto é melhor. Então, eu teria que, viu, Vânia, teria que mais ou menos que dar uma primeira...
fazer tipo assim, essa comunidade aqui é mais produtiva, ela merece mais, vamos começar por aqui, porque 400 famílias teria que realmente pegar uma pequena grupo ali que esteja um pouco unido pela produção, não sei, tem que ver isso lá também. Eu acho que o Nivaldo e o Lucas pode falar melhor que eu sobre isso, mas a ideia é exatamente essa. O Lucas e o Nivaldo já fizeram uma primeira visita técnica lá para fazer a proposição da área, de uma primeira área, né, que é pensando exatamente numa área que seja próximo, em propriedades que estejam ao longo da estrada, né, próximo da estrada, porque aí você já beneficia também a questão da correção das estradas, né, da adequação de estradas que são aí impactadas pela questão da erosão, devido às enxurradas, e aí isso o Lucas e o Nivaldo já fizeram. E uma outra segunda área, que é numa outra, dentro da própria comunidade, né, mas usando a parte do loteamento, né, do assentamento que tem lá. Então, essa parte os meninos estão fazendo, mas eu acho que agora, aqui, a partir desse trabalho, a gente pode passar, o Nivaldo e o Lucas podem passar para o Renan e para o Abílio esse levantamento que ele já tem. Nós vamos passar o mapa que nós vamos pegar aqui da dimensão da área, e aí depois, para a decisão final, Samir, isso vai acontecer a partir realmente dessa parte técnica, dessa orientação técnica, né? Não vai ser definido nada sem essa orientação técnica, já que a gente tem conseguido agregar cada vez mais essa expertise, né, de técnicos para poder contribuir e fazer uma coisa mais correta. Acho que o Lucas está com a mão levantada. Oi. Então, o que eu queria falar sobre isso, sobre essa definição do local, né? Nós fizemos essa escolha do trecho de estrada, primeiramente, né? Porque facilita essa questão de fazer as intervenções de maneira mais congregada ali, né? Nas propriedades, né, rurais, ficou para a gente definir ainda os critérios de escolha. Então, como esse projeto, ele não é só ambiental, né? Ele também é social. Então, tem uma parte que tem a ver com as famílias que vão receber, né? Como você falou, aquelas que têm produção, aquelas que têm interesse, né? Então, quando a gente foi lá a primeira vez para falar sobre essa ideia, nosso cuidado sempre era de não gerar uma expectativa, né? Porque quando fala de um projeto que as pessoas podem receber, né, um benefício e tal, gera uma expectativa. Então, a gente tem muito esse cuidado, né, de não falar, de não prometer algo que a gente não sabia se iria acontecer, porque a gente estava ainda elaborando, vendo a fonte de financiamento. Então, por isso, essas famílias ainda não foram escolhidas, né, porque ainda tínhamos esse passo para ser dado. E aí, quando nós vimos essa parte das estradas, então gerou uma facilidade, né? Porque aí escolhe um trecho de estrada, então você tem ali já o primeiro passo para ser dado. Isso já foi feito, né? Então, o que nós temos agora que partir é para esses critérios de definição das famílias, né? Que não tem a ver só com o local, que pode ser que tenha uma nascente ou algo ali nesse sentido, mas a família não queira receber o projeto, ou queira, enfim, né? Mas não tenha o perfil que a gente está precisando, que a gente quer beneficiar. Então, tendo esses critérios, né, e tendo eu creio que essa definição também da fonte de recursos, né, a gente já consegue avançar por essa outra etapa. Mas nada impede também da gente fazer um levantamento, né, da região. Isso também não é um impeditivo, né? Não ter as famílias selecionadas não impede a gente de ter mapeado assim regiões de interesse, né? Então, essa microrregião seria interessante, essa microrregião seria interessante. Eu creio que dá para antecipar dessa forma, né? Por microrregiões de interesse. E aí, se der para encaixar tudo no mesmo lugar, ótimo, né? Senão a gente vê qual outra
outra forma que a gente faz. Abre o áudio aí, Guilherme, Zé. oi. Guilherme, então, é que eu vou já fazer esses encaminhamentos, vamos fazer esse, para finalizar, então tá, o que vai ficar encaminhado já, vai fazer os encaminhamentos, o projeto Plantando Água, ele vai encaminhar, ele vai fazer essa delimitação, né, do local e vai encaminhar primeiro para o Projeto Água. A equipe do Projeto Água vai gerar os relatórios de prospecção inicialmente, a equipe vai ir ao local, fazer análise de geologia, né, e elaboração de relatório. E depois, qual que é o outro encaminhamento? São esses, realmente. A questão da imagem, né, Zé Guilherme? Imagem. Por favor. Isso, a imagem para fazer um piloto, né? Utilizando drones, né? Mapeamento pixométrico. Como é o nome? Uma região indicada pelo Plantando Água, né? Mapeamento? E pixométrico com drone, né? Em região indicada pelo projeto Plantando Água. Tá. É porque esses drones Phantom 4, a autonomia deles não é muito grande, sabe? Então, com um voo, a gente consegue fazer cerca de 20 hectares, né? Então, Guilherme, na área de 1.000 hectares, precisariam de vários voos, né? Então, por isso que seria interessante fazer esse preliminar com as imagens gratuitas da Alus Pulsar, definir regiões, né, estratégicas e fazer a imagem do local, né? Então, lá no Espírito Santo, eu passei para vocês uma cópia do relatório do Márcio, é feito propriedade lote a lote. Então, você está certo, a gente faz o preliminar primeiro e quando a Empire decidir quais vão ser os lotes, aí sim poder fazer com drone. Né? Isso depois que a Empire decidir, ó, vai ser tal propriedade, e aí acho que é por aí. A gente pode já fazer um teste já nessa ida para campo aí do projeto Água para o Futuro, fazer um teste em alguma região. A região indicada, né? Onde eles vão indicar. Uhum. Tá. Eu acho que durante essa fase de relatório prévio, que a gente vai fazer a interpretação de imagens aéreas, dessas imagens regionais, gerar topografia regional, né? Dá para a gente já gerar um mapa, discutir algumas coisas em cima, antes do momento de campo. E já no campo, a gente já ir com alguma área experimental, que daí a gente leva o drone, plano de voo, executa, e a gente vai solidificando depois. Isso, eu acho que é isso. Tem mais algum encaminhamento que foi dado aqui? O professor Ibrahim está aí? Eu não vi a manifestação dele. Não sei se ele está em outra reunião. Eu não estou vendo ele aqui, não. Ele estava, agora acho que não está Ele mais. estava, acho que deve ter caído. Tá. Mas a gente conversa com ele depois. Tá ótimo. Bom, mas eu acho que foi excelente a reunião, né? Quero agradecer muito aí a Márcia, né, pela acolhida e pela organização e a disponibilidade em estar, né, possibilitando essa conversa. Eu acho que falando em termos de implementação de políticas públicas, como o Lucas disse, né, nós estamos falando de um projeto que tem... ele começa realmente pela questão da conservação e preservação ambiental, mas que tem um foco que é sociocultural, né? Então, por isso a importância de que a gente faça isso de forma conjunta, porque dessa forma a gente, né, otimiza trabalho, recursos e resultados. Então, agradeço muito a disponibilidade do Ministério Público, de toda essa parceria aí que a gente vem ampliando cada vez mais, né? INCRA, INPAERA, agora o Ministério Público. E aí eu acredito que, assim, para a gente poder ter, na verdade, a proposta, né, Márcia, Guilherme, Renan e Abi, é que a gente apresente esse projeto dentro do banco de projetos do Ministério Público. Então, a captação do recurso nós vamos fazer
vamos buscar via Ministério Público. Né? Então, isso com certeza é um resultado do próprio Ministério Público também. Né? Então, para implementar o projeto. Então, por isso, poder ter aí esse projeto sendo feito junto com um projeto que já é da carteira, né, da pasta do Ministério Público, que é o Águas para o Futuro, né, poder ter o Plantando Água junto, eu acho que vai fortalecer ainda mais o nosso trabalho, né, enquanto gestores públicos. Isso, aí depois a gente vai verificar com o Dr. Marcelo como que a gente pode fazer, ou se integra essa atividade no Água Futuro, ou se a gente faz uma cooperação. Talvez seja mais interessante, né? Porque por conta dos objetivos de cada projeto, né? Sim. Mas a gente pensa, vamos pensando sobre isso e vendo como que a gente pode fazer. Tá ótimo. Então tá, gente. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Lucas, vamos aqui sentar depois, nós. Muito obrigado por tudo, Márcia. Valeu. De nada. Qualquer coisa nós reunimos novamente depois, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Lucas. Tchau.